Dica de estudo para a atividade 8 do sexto ano. Lê informações e dados apresentados em tabelas. Uma tabela serve para organizar diversas informações. Ela é formada de linhas e colunas que se relacionam entre si. Essa aí é uma tabela simples. Por quê? Porque ela possui somente uma coluna. Nesse caso, ela aqui possui uma coluna e 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, porque a gente inclui, inclusive, a do título aí, né? Essa tabela que vocês podem ver é uma tabela que trata sobre o produto e o preço desses produtos. Então, eu só tenho uma única informação para cada produto. Então, o chocolate em barra, ele custa aqui nessa tabela 50 centavos. A maçã custa R$1. A banana custa 70 centavos. O biscoito custa R$3. Pão com queijo, 1,50. Pão com geleia, 1,20. Granola, 2,50. Suco de laranja, 1,75. Então, o que acontece? A linha sempre vai corresponder com o dado que está logo à frente, estipulado pela coluna, tá? Então, eu não posso dizer que o chocolate em barra custa R$3, porque R$3 está vinculado ao biscoito e não ao chocolate em barra. Outro tipo de tabela é o que a gente chama de tabela de dupla entrada. Aí, aqui eu vou ter, né, nessa tabela, ela pode possuir duas colunas ou mais. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, ele traz duas colunas, ou seja, são duas informações acerca, no caso da coluna e do nome das pessoas, tá? E aí essa tabela vai conter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então, é uma tabela que tem 8 linhas e duas colunas. E aí, como é que a gente faz a leitura aqui nessa tabela? Aqui eu tenho uma coluna com o nome das pessoas e mais duas colunas que informam a sua altura e o peso. Então, por isso que ela é chamada de dupla entrada, porque ela tem mais de uma informação acerca de um determinado item. No caso aqui de Marcos, por exemplo, se você acompanhar de forma linear, a linha toda que forma as informações de Marcos, eu tenho que Marcos possui uma altura de 1,10, ou seja, 1,10 m, e ele tem um peso de 33,5 quilos. Lá embaixo, a gente tem uma observaçãozinha com relação a essa tabela. Tem a altura, tem um asterisco, então é para dizer que todos esses valores estão em metros. No peso tem dois asteriscos, que é a segunda informação, para dizer que todos esses valores estão em quilos. Observe o exemplo a seguir. Uma empresa de ônibus costuma registrar a quantidade de passageiros durante os dias em que há viagens. A tabela abaixo mostra a quantidade de passageiros que os ônibus dessa empresa transportou durante uma semana. Então, vamos dar uma lida aqui no registro que a empresa fez. Na segunda-feira, houve um número de 250 passageiros. Na terça-feira, 183. Na quarta-feira, 241. Na quinta-feira, 194. Na sexta-feira, 269. E, por fim, no sábado, 124 passageiros. E aí vem a seguinte pergunta. Em que dia da semana a empresa registrou o menor fluxo de passageiros? Se ele quer saber o menor fluxo, significa dizer que eu vou procurar o menor valor na coluna número de passageiros. E entre os menores valores aí, a gente vai encontrar o valor de número 124, é o menor número. E aí a gente vai encontrar justamente no dia da semana, que é o sábado. Se a pergunta fosse o maior fluxo, o maior número de passageiros, nós teríamos aí a sexta-feira, com 269 passageiros. Então, para finalizar a nossa dica, lembrando que a tabela, né, as colunas, elas têm o nome da coluna. No caso dessa tabela aqui, tem a coluna dia da semana e a coluna número de passageiros, mas ela é considerada como uma tabela simples, porque ela só vai conter uma coluna de informações
acerca da outra, certo? Então, não tem erro, tá? Os valores sempre vão estar alinhados pela linha. Então, na segunda-feira aí, eu não posso dizer que a segunda-feira teve 269 passageiros. Isso está errado, porque na linha da segunda-feira, o que corresponde são 250 passageiros. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Bons estudos e até a próxima dica.